Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O sol se põe atrás das janelas do tribunal, lançando sombras longas e frias no piso de madeira polida. No silencioso tribunal, uma mulher negra, Clarice Johnson, ficou em pé, olhando para o juiz Ricardo Alova e suas mãos estavam entrelaçadas, sua respiração calma. Nada em sua postura revelava a injustiça que ela sofria. Alova, um homem de meia-idade com rosto rígido e olhar severo, examinou Clarice com uma mistura de desprezo e certeza. Para ele, ela era apenas mais uma cidadã, talvez um pouco orgulhosa demais, talvez insolente demais para o seu gosto. As acusações contra ela, suposta perturbação da ordem pública, pareciam, a seus olhos, justificar seu julgamento precipitado. A senhora entende a seriedade de suas ações? Ele perguntou com uma voz fria e ríspida. Clarice não vacilou. Sua calma era uma muralha invisível, sólida e inabalável. No entanto, por trás de seus olhos calmos, escondia-se uma força que Alova não suspeitava, uma mulher que conhecia o poder, o verdadeiro poder, e que não precisava gritar para impor respeito. O juiz bateu o martelo. A sentença soou pesada e injusta. A sala congelou. Alguns murmúrios circularam, mas Alova não lhes deu atenção. Ele acreditava ter cumprido seu dever. Ainda não sabia que em poucos instantes, seu mundo viraria de cabeça para baixo. Porque Clarice Johnson não era uma cidadã comum. Ela estava prestes a revelar a ele que o veredito que ele acabará de proferir não era apenas um erro judiciário, mas uma afronta à sua própria ignorância e preconceito. E no pesado silêncio daquele tribunal, o verdadeiro poder, o poder que não precisa de justificativa, estava se preparando para se manifestar. A manhã estava fria e úmida quando Clarice Johnson entrou no tribunal. Seu terno impecável e porte altivo contrastavam com a agitação ao seu redor, policiais, jornalistas e alguns cidadãos que tinham vindo assistir ao julgamento. Apesar do burburinho, ela se movia com uma segurança calma, como se conhecesse cada canto daquele lugar desde sempre. No bar, o juiz Ricardo Alova observou sua chegada com um sorriso sutil, tingido de condescendência. Em sua mente, Clarice era apenas mais uma mulher para julgar, um caso fácil para sua reputação de juiz severo e justo. Ele não fazia ideia de que acabará de conhecer alguém cuja autoridade eclipsaria a sua em um instante. Senhora Johnson, a senhora é acusada de perturbação da paz, disse ele friamente. Como se declara? Clarice olhou para ele, imperturbável. Inocente, meritíssimo, ela respondeu calmamente. Alova franziu a testa. Sua sentença já estava definida em sua mente, e ele não via motivo para mudar de ideia. No entanto, algo no olhar de Clarice o perturbava, uma força silenciosa, quase intimidadora. O advogado de Clarice tentou intervir para explicar as circunstâncias, um mal-entendido, uma situação banal amplificada pelos preconceitos das testemunhas. Mas Alova, impaciente, interrompeu-o. Silêncio! Eu sei do meu dever. A lei é clara. A sala prendeu a respiração. Até os policiais presentes pareceram surpresos com a rigidez do juiz. Mas Clarice não vacilou. Permaneceu ereta, com as mãos entrelaçadas, respirando lentamente. Sua calma era um desafio silencioso. Ela não estava reagindo ao desprezo dele, e isso só deixou Alova ainda mais irritado. Finalmente, o martelo atingiu a madeira com um som agudo. Senhora Johnson, a senhora está condenada. Ele começou. Clarice o interrompeu em tom comedido, mas firme. Meritíssimo. Alova olhou para ela com severidade, esperando que ela se calasse. Mas seu coração batia imperceptivelmente, como se uma sensação desconfortável o tivesse atravessado. Ele ainda não sabia que aquele nome, Clarice Johnson, logo mudaria sua visão de justiça e o humilharia mais profundamente do que ele poderia imaginar. O tribunal esvaziou-se após a sentença, mas o ar permanecia denso, com uma tensão quase palpável. Os jornalistas trocaram olhares perplexos, alguns sussurrando baixinho. Clarice, por sua vez, afastou-se calmamente, com o arquivo debaixo do braço, como se a sentença do juiz tivesse sido uma mera formalidade. Num canto, um jovem advogado observava a cena atentamente. Tem certeza da sua identidade? Perguntou a um colega em voz baixa. Com certeza, respondeu o outro, pegando o celular para verificar um documento oficial. É ela? Clarice Johnson, a nova presidente do Tribunal de Apelações. Alova, sozinho em sua mesa, não percebeu os sussurros. Sua mente ainda estava turva com a satisfação de sua vitória, mas um leve arrepio percorreu sua espinha quando um assistente entrou correndo na sala. Meritíssimo. Há algo que o senhor precisa saber, disse o assistente, segurando documentos cuidadosamente grampeados.
Alova ergueu uma sobrancelha. E agora? Perguntou irritado. Parece. O assistente hesitou, visivelmente desconfortável, que ela não é uma cidadã comum. Ela é Clarice Johnson, recentemente nomeada juíza-presidente do Tribunal Estadual de Apelações. Alova sentiu o sorriso congelar. Ele encarou os papéis, incrédulo, as mãos tremendo apenas levemente. Cada palavra parecia abalar sua certeza. A mulher que ele acabará de condenar a uma sentença injusta detinha, na verdade, um poder que ele não suspeitava. No tribunal vazio, sussurros se transformaram em rumores. Algumas testemunhas e jornalistas começaram a checar as informações, e o nome de Clarice Johnson já circulava em seus tablets e smartphones. Alova sentiu a pressão aumentar. Não só havia julgado errado, como também o fizera diante de alguém que poderia, num instante, virar o jogo contra ele. Clarice, ignorando a comoção ao seu redor, caminhou com dignidade pelo tribunal. Cada passo que dava parecia ressoar com uma autoridade silenciosa. Ela sabia que seu momento estava chegando. Alova, no entanto, permaneceu paralisado atrás de sua mesa, com o rosto pálido e a mente tomada por um pânico silencioso. E no silêncio pesado, uma coisa ficou clara. O veredito proferido esta manhã não foi apenas um erro judiciário. Foi o início de uma aula pública que Alova jamais esqueceria. Na manhã seguinte, o tribunal fervilhava de boatos. Jornalistas digitavam freneticamente em seus teclados, compartilhando artigos e mensagens. A condenada de ontem não é outra senão Clarice Johnson, a nova presidente do Tribunal de Apelação. Os sussurros se transformaram em uma onda crescente, e a informação logo chegou a Alova e antes mesmo que ele pudesse se preparar para ela. Sentado à escrivaninha, ele olhava fixamente para os papéis que acabavam de chegar. Cada linha parecia atingi-lo com mais força do que a anterior. Clarice Johnson, a mesma mulher que ele julgara com tanto desprezo, ocupava o cargo mais prestigioso no sistema judiciário do estado. Seu coração batia mais rápido e um suor frio brotou em sua têmpora. Um colega entrou silenciosamente lançando um olhar preocupado. Richard, você sabe quem ela realmente é, não é? Ele sussurrou. Alova assentiu sem responder, incapaz de pronunciar uma única palavra. A gravidade do seu erro era dolorosamente clara para ele. No tribunal, Clarice chegou para mais uma audiência, recebida por murmúrios de admiração e olhares respeitosos. Seus movimentos eram medidos, cada gesto imbuído de controle e segurança. As testemunhas e advogados que a haviam visto no dia anterior falavam em voz baixa sobre sua lendária calma e perfeito domínio da situação. Alova, ciente de que todos aqueles olhares o estariam examinando, sentiu a dúvida se instalar profundamente dentro dele. Cada passo que Clarice dava ecoava em sua mente como um lembrete de sua arrogância passada. Ele julgara rápido demais, cego por seus preconceitos. Agora precisava enfrentar as consequências, não apenas para sua reputação, mas também para sua autoridade naquela sala onde acreditava reinar. O tribunal, normalmente silencioso e formal, parecia tremer com uma nova tensão. Clarice, perfeitamente consciente de sua aura, não parou para olhar para Alova. No entanto, cada movimento que fazia lembrava da humilhação iminente que a aguardava. Alova percebeu algo que nunca havia considerado. O verdadeiro poder não reside na posição ou na cor da roupa, mas no autocontrole e na dignidade. E até então ele havia subestimado a força de Clarice Johnson, em seu próprio detrimento. O tribunal estava lotado naquela manhã. Repórteres estavam presentes em massa, antecipando cada movimento, cada palavra. Alova, ainda na cadeira do juiz, sentia o peso do desconhecido pressionando seus ombros. Tentou se concentrar nos assuntos do dia, mas sua mente continuava voltando para Clarice Johnson e a onda de choque causada pelo rumor de sua identidade. O advogado de Clarice entrou com uma pasta pesada debaixo do braço. Ele deu um passo à frente, confiante, com o olhar fixo em Alova e sem hesitar. Meritíssimo, ele começou com uma voz calma, mas firme, antes de continuarmos esta audiência. Sinto que é necessário esclarecer um ponto sobre a pessoa que o senhor julgou ontem. Alova endireitou-se ligeiramente, sentindo uma nova tensão na sala. Os murmúrios aumentavam. Os espectadores pareciam pressentir que algo importante estava prestes a acontecer. O advogado abriu o processo e tirou vários documentos oficiais. A senhora Clarice Johnson, condenada ontem neste tribunal, não é simplesmente uma cidadã. Ela é. Ele fez uma pausa para que cada palavra o fizesse entender. A nova juíza-presidente do Tribunal Estadual de Apelações. Um silêncio atordoante tomou conta da sala. A plateia se virou para Clarice, que permanecia ereta e impassível. Alova sentiu o coração apertar e as mãos suarem.
Cada pedaço de papel nas mãos do advogado parecia queimar entre seus dedos. Meritíssimo, continuou o advogado, convido-o a considerar a gravidade do seu erro e o impacto do seu julgamento precipitado. A Lovain não sabia para onde olhar. O rosto impassível de Clarice contrastava com a tempestade interior que o abalava. Seus olhos examinavam o juiz com uma intensidade silenciosa, cheia de dignidade e contenção. Ele acabará de perceber que não apenas havia condenado uma mulher injustamente, mas que havia agido contra alguém cuja autoridade excedia em muito a sua. Naquele tribunal, a Lovain compreendeu uma verdade simples e cruel. Seu preconceito e arrogância tinham sido seus piores inimigos. Clarice Johnson, calma e imponente, acabará de lhe mostrar num instante que o verdadeiro poder não se mede pela toga, pelo martelo ou pela condescendência. E enquanto a sala prendia a respiração, a Lovain sabia que nada mais seria o mesmo. A Lovain sentou-se pesadamente na cadeira, incapaz de desviar o olhar de Clarice. Cada palavra dita pelo advogado ainda ecoava em seus ouvidos, martelando a realidade que ele se recusava a aceitar. Ele acabará de condenar injustamente a mulher mais influente do sistema judiciário do Estado. Clarice, por sua vez, permaneceu imóvel, com as mãos entrelaçadas, o olhar fixo em a Lovain com uma intensidade silenciosa. Ela não estava se vangloriando nem demonstrava satisfação. Sua força residia na calma absoluta, no controle de suas emoções e no silêncio que falava mais alto do que qualquer palavra. Meritíssimo, disse ela finalmente com a voz clara e contida, entendo que esta revelação possa surpreendê-lo. Mas permita-me lembrá-lo de que a justiça exige imparcialidade e discernimento. A Lovain tentou responder, mas suas palavras ficaram presas na garganta. Ele abriu a boca, fechou-a e respirou fundo. Cada frase que tentava formular parecia fraca, vazia comparada à autoridade natural de Clarice. Você não pode. Ele gaguejou com o rosto vermelho de vergonha. Clarice não o interrompeu. Deixou o silêncio se arrastar, cada segundo um lembrete do erro monumental que ele acabará de cometer. Os jornalistas tomaram notas, alguns trocaram olhares atônitos. O juiz racista que acabará de sentenciar uma mulher influente e respeitada era agora o objeto da atenção de todos. Um murmúrio percorreu a sala, alguns espectadores cochichavam sobre a lição de humildade que a Lovain acabará de receber. A cena parecia irreal, quase teatral. Um juiz arrogante e inquieto diante de uma mulher negra cuja dignidade e poder subitamente eclipsaram os seus. A Lovain sentiu a vertigem da humilhação tomar conta dele. Percebeu tarde demais que a força não residia no martelo que batia nem em sua posição como juiz, mas no autocontrole, na paciência e na dignidade de Clarice. Naquele momento de suspensão, havia uma lição clara, escrita para todos aqueles que subestimam os outros. O verdadeiro poder não se impõe pelo medo ou pelo desprezo. Ele se revela na calma, na sabedoria e no respeito que se inspira naturalmente. E Clarice, imóvel e serena, acabava de lhe ensinar. O silêncio no tribunal tornará-se quase palpável. A Lovain, ainda tremendo por dentro, sentia o peso de cada olhar dirigido a ele. Clarice, no entanto, permanecia ereta, calma e imponente, como se sua mera presença bastasse para impor ordem e dignidade. Meritíssimo, começou Clarice, com a voz clara e firme, ontem o senhor emitiu um julgamento infundado contra mim, baseado apenas em seus preconceitos e aparências. A Lovain tentou interrompê-lo, mas suas palavras se perderam no ar. Não é, ele gaguejou, incapaz de formular uma defesa convincente. Clarice continuou, cada palavra ponderada e precisa. Justiça não é um jogo de poder, nem uma arma para expressar opiniões pessoais. Ela requer imparcialidade, respeito e discernimento. Ontem você falhou nesses princípios fundamentais. A plateia prendeu a respiração. Até os jornalistas, acostumados a confrontos dramáticos, ficaram cativados pela cena, o juiz arrogante confrontando publicamente a mulher que ele havia humilhado. Eu entendo que você possa se sentir surpresa, até mesmo com raiva, continuou Clarice, mas a surpresa jamais deve se tornar uma desculpa para a injustiça. Estou aqui para lembrá-la de que a verdade e a dignidade não dependem da sua posição ou do seu preconceito. A Lovain sentiu uma mistura de humilhação e medo. Sua autoridade, sua reputação e seu ego estavam expostos diante de toda a sala. Seus olhos buscavam um apoio invisível, mas havia apenas Clarice, imóvel, majestosa, mostrando-lhe o quão cego ele havia sido por seus próprios preconceitos. A justiça não está a seu serviço, concluiu Clarice, está a serviço do povo. E ontem você falhou em seu dever. Um silêncio solene seguiu suas palavras. A Lovain abaixou a cabeça, incapaz de responder. A lição havia sido ensinada e era clara. A verdadeira autoridade não é comandada pela intimidação,
mas sim inspirada pelo respeito e pela sabedoria. Naquele momento, toda a sala compreendeu que o poder de Clarice excedia em muito o de Alloway. Aquilo não era mais apenas um erro judiciário, era uma lição de humildade que o juiz jamais esqueceria. Poucas horas após o confronto no tribunal, as redes sociais e jornais locais espalharam a notícia: juiz condena injustamente mulher influente. Sua verdadeira identidade é revelada. Vídeos já estavam circulando, mostrando Clarice Johnson imóvel, calma, e Alloway perturbado, incapaz de responder. A cena virou assunto de debate por toda a cidade. Advogados, cidadãos e estudantes de direito comentaram sobre a humilhação sofrida pelo juiz racista. Críticos destacaram sua pressa, arrogância e preconceito, enquanto Clarice foi elogiada por sua calma, dignidade e total controle da situação. Alloway, que permaneceu no tribunal, sentiu seu mundo ruir. Seu telefone vibrava constantemente, e-mails, mensagens, notificações, tudo apontando para o erro monumental que ele havia cometido. Os colegas agora evitavam seu olhar, e repórteres esperavam do lado de fora com as câmeras apontadas para ele. Clarice, por sua vez, continuou seu dia como se nada tivesse acontecido. Cada passo que dava era imbuído de serenidade. Ela cumprimentava as pessoas educadamente no saguão, consciente do efeito que estava causando, sem jamais explorá-lo. Sua atitude reforçava a admiração geral. A força não se mede por vingança ou conflito, mas por autocontrole e dignidade. Em seu escritório, Alloway contemplava as imagens e os artigos que circulavam. Percebeu, com pesar, que sua reputação havia sofrido um grande revés e que cada palavra dita por Clarice tinha muito mais peso do que quaisquer ameaças ou autoridade que ela tivesse. Esta lição pública deixaria uma impressão duradoura. A justiça não pertence a ninguém, não pode ser desviada pela arrogância ou pelo racismo. E Clarice Johnson acabará de lembrar a todos disso com sua calma, sua inteligência e sua força silenciosa. Para Alloway foi um choque brutal, mas necessário. Para o público foi uma demonstração retumbante de que a dignidade e o respeito podem triunfar sobre a arrogância e o preconceito. Nos dias que se seguiram, o tribunal e toda a cidade só falavam do confronto entre Alloway e Clarice. A reputação do juiz racista foi manchada, seus colegas o encaravam com cautela misturada com suspeita. E os cidadãos agora tinham um exemplo claro de como a arrogância e o preconceito podem se voltar contra aqueles que os cultivam. Alloway, sozinho em seu escritório, assistia à cena com uma mistura de humilhação e frustração. Cada artigo que lia, cada vídeo que assistia o lembrava de seu erro. Ele havia julgado precipitadamente, cego por seus preconceitos. E isso havia sido exposto publicamente. O peso de sua culpa pesava sobre ele. Clarice, por sua vez, continuou sua carreira com a mesma serenidade. Ela não buscou vingança contra Alloway, nem se aproveitou de sua posição para humilhá-lo ainda mais. Sua força residia em seu autocontrole e em sua dignidade intacta. Ela sabia que o verdadeiro poder não reside na vingança, mas no exemplo que se dá. No tribunal, ela ouviu depoimentos de advogados e cidadãos sensibilizados por sua calma e firmeza. Estudantes de direito, inspirados por sua atitude, tomaram notas, buscando entender como ela havia transformado a injustiça em uma lição pública. Alloway aos poucos começou a perceber a extensão de sua arrogância e preconceito. Esse choque público foi humilhante, certamente, mas abriu caminho para uma reflexão necessária. Ele entendeu que, para reconquistar o respeito e a confiança, precisava não apenas reconhecer seus erros, mas também questionar suas convicções profundas e sua atitude em relação à justiça. Para Clarice, cada dia era uma demonstração silenciosa de grandeza. Ela mostrou que a justiça pode ser exercida com integridade, mesmo diante da adversidade e do preconceito. E para Alloway a lição era clara: autoridade sem respeito e discernimento é uma ilusão, e o verdadeiro poder reside na dignidade, na paciência e no autocontrole. Assim, a humilhação de Alloway se tornou o primeiro passo no caminho da redenção, enquanto Clarice solidificou sua reputação como uma mulher íntegra, respeitada e exemplar no mundo jurídico. Nas semanas seguintes, Alloway mergulhou em um difícil período de introspecção. Cada julgamento que fazia parecia tingido de uma nova dúvida. Teria ele permitido que seus preconceitos influenciassem suas decisões? Teria sido justo com todos que o antecederam? Ele compareceu a várias audiências, silencioso e atento, observando seus colegas, os advogados e os litigantes. Cada interação o lembrava da lição de Clarice Johnson: a justiça não pode existir sem imparcialidade e respeito. Ele começou a perceber seus erros do passado e a pensar em como poderia se redimir. Por sua vez, Clarice continuou seu trabalho com a mesma dignidade e calma.
Seu exemplo inspirou não apenas os advogados e estudantes, mas também os cidadãos que acompanharam o caso. Ela não buscou humilhar Aloysius ainda mais, mas sim mostrar que a justiça pode triunfar sobre a arrogância e o racismo, e que a integridade pode brilhar mesmo nos momentos mais injustos. Um dia, Aloysius cruzou com ela no corredor do tribunal. Ele fez uma leve reverência, com a cabeça baixa, um reconhecimento silencioso de seu erro. Clarice assentiu com um leve sorriso de compreensão nos lábios, sem uma palavra de acusação. Esse simples gesto simbolizava mais do que qualquer discurso, o reconhecimento de um erro e a possibilidade de mudança. Todos no tribunal registraram esse momento. Aloysius havia iniciado seu caminho para a redenção, e Clarice continuava sendo um exemplo brilhante de dignidade e força. A lição era clara: a verdadeira autoridade não se mede pela posição ou pelo martelo do juiz, mas pela sabedoria, integridade e capacidade de impor respeito. E quando Aloysius iniciou essa longa jornada de autorreflexão, Clarice consolidou sua reputação como uma mulher íntegra, respeitada e exemplar no mundo jurídico, deixando uma impressão duradoura em todos que testemunharam o caso. Com o passar dos meses, o caso de Aloysius e Clarice tornou-se um caso citado em tribunais e faculdades de direito em todo o estado. A cidade se lembrou da lição: arrogância e preconceito podem arruinar uma carreira, enquanto dignidade e integridade inspiram respeito. Aloysius, transformado pela experiência, iniciou um sincero processo de autorreflexão. Frequentou cursos de treinamento sobre justiça e racismo sistêmico, e cada audiência era agora uma oportunidade de aplicar os princípios que havia ignorado no passado. Esse caminho para a redenção foi longo, mas a lição de Clarice o acompanhou em cada passo. Clarice, por sua vez, continuou sua carreira com a mesma serenidade e excelência que marcaram suas primeiras aparições públicas. Sua reputação de juíza honesta e exemplar crescia a cada dia, e ela se tornou uma fonte de inspiração para jovens advogados, estudantes de direito e todos aqueles que acreditavam na verdadeira justiça. Certa noite, enquanto o tribunal se esvaziava, Aloysius observou Clarice caminhar pelo corredor com seu andar calmo e imponente. Ele compreendia perfeitamente que a verdadeira autoridade não vem de um martelo ou de um título, mas do respeito que se impõe por meio de suas ações e integridade. A justiça finalmente havia recuperado seu significado. Não era apenas uma questão de lei, mas de dignidade, justiça e coragem moral. Clarice Johnson, com seu autocontrole e exemplo, não apenas corrigiu a injustiça, mas também abriu os olhos de um juiz outrora cego por seus preconceitos. E à medida que a cidade prosseguia com sua vida cotidiana, todos sabiam que essa história seria lembrada como um testemunho do que realmente significa ser justo e íntegro. Poder e força não residem no medo ou na arrogância, mas na sabedoria, na dignidade e na capacidade de impor respeito, lições que Clarice Johnson havia ensinado a todos, sem jamais levantar a voz.